Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou trazer um resumo sobre o Código de Ética da Enfermagem. Vou trazer algumas dicas para aquelas pessoas que estão já trabalhando e precisa saber, todo profissional de enfermagem ele precisa saber do Código de Ética da Enfermagem. Para aqueles que vão prestar concurso, fazer alguma residência, precisa saber desse assunto, porque é um assunto que é cobrado em todas as provas. Então, começando. O Código de Ética ele é regulamentado através da resolução do COFEN de número 564, no ano de 2017. Já existe outros códigos mais antigos, mas o que vigora é esse. Atualmente, no ano de 2021, o Código de Ética que está vigorando é o Código de Ética de número 564 do ano de 2017. Um código de ética, ele não tem data de validade. Por exemplo, tem que ser trocado de 4 em 4 anos, de 10 em 10 anos. Não existe isso. Isso vai depender da necessidade da implementação de algum artigo, de alguma penalidade, uma reavaliação do que já existe no código. Tudo vai depender disso. Não existe data de validade para um código de enfermagem. Então, o Código de Enfermagem atual do ano de 2017, ele é dividido em 5 capítulos. No primeiro capítulo, ele vai falar sobre os direitos. No segundo capítulo, ele vai falar sobre os deveres. No terceiro, sobre as proibições. No quarto, sobre as infrações. E no quinto, sobre as penalidades. Uma dica. As penalidades, elas são referentes aos deveres e proibições. Você só vai ser penalizado se você deixar de cumprir um dever que é seu como profissional ou fazer algo que é proibido. Por exemplo, como profissional de enfermagem, você deve estar em dia perante o Conselho Regional de Enfermagem. Se você não está em dia, você vai ser penalizado por descumprir um dever que é seu como profissional. E uma proibição. É proibido para o profissional executar uma prescrição, seja ela de enfermagem ou médica, sem a assinatura do profissional que prescreveu. Se você fizer isso, você será punido. Jamais você vai ser punido por exercer um direito que é seu. Por exemplo, é um direito do profissional não ser filmado ou fotografado durante o seu ato profissional. Pode ser fotografado, filmado o procedimento, mas não identificar o profissional. Então, você não pode ser penalizado por não aceitar ser filmado nem fotografado. Isso é um direito seu. As infrações, elas são divididas em leve, moderada, grave e gravíssima. As infrações de leve e moderada, elas são muito parecidas. As duas, elas vão ser infrações que causem danos à integridade física, mental, moral, patrimonial e financeira, e ainda difamação à categoria profissional e às instituições. A diferença entre as infrações de leve, considerada leve e moderada, é que na leve vai ser uma infração, um dano, uma difamação que não vai causar debilidade. É uma infração leve sem debilidade. Na moderada, já vai haver uma debilidade temporária. Na leve, não há debilidade. Na moderada, é uma debilidade temporária. Na infração considerada grave, vai haver um risco de morte, uma debilidade permanente, danos mentais, morais, patrimoniais e financeiros. Vai haver uma debilidade permanente. Na gravíssima, vai haver a concretização da morte, uma debilidade permanente, assim como na grave, e danos morais irremediáveis. Então, na grave, vai haver uma debilidade permanente. Na gravíssima, vai haver a concretização da morte. A diferença da debilidade permanente na grave e na gravíssima, ela vai ser avaliada lá pelo juiz, que vai estar julgando esse caso, através de fatores agravantes, atenuantes, tudo vai ser levado em consideração para ver
a gravidade, se vai ser considerada grave ou gravíssima. Então, resumindo, na infração leve não vai haver debilidade. É uma infração leve sem debilidade. Na infração moderada já vai haver uma debilidade, e essa debilidade ela é temporária. Na grave, a debilidade ela já é uma debilidade permanente e que traz risco de morte. Na gravíssima, vai ter uma debilidade permanente ou a morte, né? Vai ser aquela questão da avaliação da pessoa que vai estar julgando ali para ver se ela vai ser considerada grave ou gravíssima, e vai levar em consideração os agravantes, os atenuantes. Então, após a avaliação do tipo da infração, se ela vai ser considerada leve, moderada, grave, gravíssima, vai haver a aplicação da penalidade. E essas penalidades, elas são 5. A advertência verbal, a multa, censura, suspensão e a cassação. A advertência verbal, ela é a demonstração na presença de 2 testemunhas. A pessoa, o profissional, ela vai ser chamada a um lugar reservado e diante de 2 testemunhas, ela vai ser chamada a atenção. Ela vai levar uma advertência verbal. Apenas a advertência verbal. A multa, ela vai ser o pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade em vigor no período, no ano que a pessoa ali for multada. A censura, ela vai ser a repreensão nos meios de publicação do COREM, do Conselho Regional e do Conselho Federal, e também nos jornais de grande circulação. A suspensão, ela é a proibição do exercício profissional por 90 dias, 3 meses, né? E a cassação, ela é a perda do direito ao exercício profissional durante 30 anos. No Código de Ética anterior a esse que está vigorando agora, o profissional, quando ele era cassado, ele perdia o direito profissional para sempre. Hoje, nesse novo Código de Ética, o profissional ele perde o direito durante 30 anos. Aí você pode dizer, sim, mas qual infração que vai levar advertência verbal, qual que vai levar multa? Isso daí só olhando realmente no Código de Ética, porque são vários artigos, né, lá que você tem que saber. Pelo menos, você não tem como saber de tudo, né? Mas decorar pelo menos os principais, ter na mente os principais, que vai levar advertência verbal, que vai levar multa. Isso tudo está lá no Código de Ética, só olhando mesmo. Algumas coisas importantes. Todas as penalidades, seja ela advertência verbal, multa, censura, cassação, suspensão, elas vão ser registradas no prontuário do profissional. Outra coisa, a suspensão e a cassação, ela vale para todas as categorias de profissional que o profissional for inscrito. Por exemplo, existe enfermeiro que ele também é técnico, mas ele cometeu a infração durante o exercício profissional como técnico, mas ele vai ser suspenso ou cassado nas 2 categorias, tanto como enfermeiro como técnico, independente em qual categoria ele cometeu a infração. Todas as penalidades são de responsabilidade dos conselhos regionais, do COREM, exceto a cassação, que é de competência apenas do Conselho Federal de Enfermagem junto com o COREM. Uma dica: é praticamente impossível decorar todos os artigos, todas as penalidades que se aplicam a tais infrações. Então, tentem decorar, gravar aquilo que é menos: cassação, suspensão. São muito menos artigos que levam à cassação e à suspensão. Então, vocês tentam memorizar as exceções, aquilo que é menos, e o que é mais, o que sobrar vai ser dividido entre advertência verbal, multa e censura. O que mais, as penalidades que mais são aplicadas é a advertência verbal e a multa. E isso só olhando realmente o Código de Ética. O objetivo desse vídeo é ajudar
a compreensão, fazer um resumo, mas é indispensável, não tem como dispensar, né? A olhar realmente o código de ética. Você precisa olhar, só olhando mesmo que você vai entender completamente. Então, espero ter ajudado. Então, até a próxima.